Fala, galerinha! Issa! Estão acostumados já com o meu Issa? É bom demais, né? Mais uma aulinha de física, começando, tá legal? Você deve estar se perguntando, onde que esse cara tá, né? Pô, eu só vejo esse fundo, vou dizer pra você onde é que eu tô. Eu tô no estúdio da Cultive, o melhor estúdio do Brasil, Zil. Onde é que fica? Fica na Cultive. Valeu, galera. Então, matou essa curiosidade, eu tenho certeza. Começando a aula de hoje com aquela musiquinha. Ah, professor, só coloca a regra, professor. Coloca um troço diferente aí. Ah, é? Estão reclamando? Então eu vou entrar aqui na minha biblioteca musical, tá? Entrarei aqui na minha biblioteca musical, só um minutinho. É muito vasta a minha biblioteca musical. E eu vou colocar um som que na regra ela tá reclamando e tal. Vou colocar então... O que vocês acham disso aqui, hein? Pesadão! Não a cela de pedra, meu compadre Sabó. E esse rap, vai ou não? Na zona sul, cotidiano difícil. Tem no proceder que não mantém Tafu. Tafu. Cotidiano difícil. Mantém proceder que não Tapi. Né? Tapi. Beleza, galera? Música é arte, né? Então, vamos deixar a censura de lado e vamos curtir o som, beleza? Quem não gostou do palavrão, peço desculpa, mas música é arte. Vamos nessa. Aula 9, galera. A aula 9 é muito parecida com a aula 7, porque tem esse rapazinho aqui, ó. Nossa senhora. E você, já descobriu o que significa OE? Eu não vou dizer qual que é o significado, porque para entender todo o contexto, você precisa ter assistido a aula 7. Caso você não tenha assistido a aula 7, você tá para trás. Mas não tem problema, porque ainda há tempo para você estudar pro Enem. Tá legal? Então, OE. Lembrando que E é exercício e O é o quê? Ai. Lembrando que a aula inteira é exercício, né? Dica? A aula inteira é exercício. Vamos fazer então? O que a gente viu na aula 8? Vimos o tal do Hooke, o bicho verde. Não, era o Robert Hooke. Falamos da talha exponencial. Falamos da força de atrito. Né? Foram 3 conteúdos e exercícios na nossa aula 8. A aula 9 nós vamos trabalhar só com exercise. Beleza? Exercise. Então, vamos nessa. A mola da figura varia seu comprimento de 10 para 22 centímetros. Já vou matar aqui. Se ela variou de 10 para 22 centímetros, ela deformou. Lembra que deformação é x. 22 menos 10 igual a 12 centímetros. Já vou matar aqui. Quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons, força elástica é igual a K vezes a deformação. Se eu pendurar um corpo de 4 newtons, né? É a força elástica K vezes 0,12. Tem que transformar para metro. Então a deformação da mola é 4 sobre 12 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta rapidamente, dá 1 sobre 3, né? Aqui sobre 10 vezes 10 a segunda. Então dá... vamos que vamos? Opa, lembrar. Isso a gente já sabe. O que mais que ele está ajudando a gente? Resolução. Lembrar. Isso a gente já sabe. Certo? Aí ele diz o seguinte. Se a força for de 6 newtons, determine o comprimento total dessa mola quando a corpo de 6 newtons. Então vamos lá, galera. É muito simples isso aí. Então, a constante elástica a gente já sabe que é 1/3 vezes 10 a segunda, certo? Se a força for de 6 newtons, vai ficar 6 é igual a 1/3 vezes 10 a segunda, que multiplica comprimento final, é o que eu quero saber, menos o inicial, que inicial é 10. Vai ficar assim, ó, 6 igual. Faz a multiplicação aqui, tá legal? Fica 1/3 vezes 10 a segunda, menos 10 sobre 3 vezes 10 a segunda. Nossa, professor! Que coisa mais louca! Tem um jeito de fazer mais fácil, professor? Tem sim. Qual é o jeito, professor? Vamos lá?
Por que você vai mudar de ideia agora? Porque os números ficaram muito feios. Vou deixar em centímetro, beleza? Olha como é que vai ficar. Força elástica é igual a K vezes X, beleza? Vou começar aqui rapidinho. 4 é igual a K vezes 12. É 1/3. Tira aquela notação científica, né? Isso aqui é 0,3, eu vou usar para facilitar, beleza? 0,3 o quê? Newtons por centímetro, beleza? Então agora eu vou facilitar minha vida. Olha só como que vai ficar bem mais fácil isso aqui. Vou apagar tudo, tá? Então agora eu tenho que a força é 6 newtons. A constante elástica, quanto é? Lembra? 0,3, né? Lembra lá? 0,3, beleza? Então ficou 6 igual a 0,3 vezes comprimento final menos 10, né? Isso aqui vai ser igual a 0,3 LF menos 3, joga para lá, 9 é igual a 0,3 LF. Portanto, LF é 9 sobre 0,3. A gente transformou esse 0,3 para 1/3. Vamos voltar ele para 1/3? Vamos! LF é igual a 9, que multiplica 3 por 1, que dá 27. O quê? Centímetros. Tudo bem? Legal demais, né, galera? Então vamos que vamos. Calculamos aí o novo comprimento final da mola, caso a força fosse aumentada. Então, qual era a ideia de lei de Hooke inicialmente, né? Que a força aumentando, a deformação iria aumentar também. Então, acontece, né? A deformação com uma força de 4 newtons foi de 12 centímetros e a deformação com uma força de 6 newtons foi de 17 centímetros a deformação, certo? Faz sentido, então, a nossa ideia de proporção. Tá legal? Vamos pro próximo? Beleza! Um bloco de massa 4 quilos. Eita, esse aqui tem força elástica, esse aqui tem força de atrito. Eita, ferro, vamos lá, é tranquilo. Um bloco de 10 quilos de 30 graus. Um bloco de massa 10 kg de 30 graus horizontal preso a uma mola de constante elástica 200 Nm por metro, como mostrado na figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. Ah, beleza. Calcule a deformação da mola. Então, olha só. Tá parado? Tá andando? Ele não falou? Opa, o que tá acontecendo? Ih, tá caindo letra do céu. Ah, ele tá dando aquela dica. Dica preciosa, né? Lembrar que aqui eu tenho o PT, aqui eu tenho o PN. Então aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. A dica nesse problema, PT igual a força elástica, certo? Beleza? A partir disso vai ficar facinho de resolver. Então vamos lembrar o seguinte, como calculo o PT? Já está aqui, peso vai ser 100 vezes o seno de 30. Vamos lembrar da música? Qual música, professor? A música, para você lembrar dos ângulos notáveis, mas o senhor não ensinou ainda. Beleza, vou ensinar agora. Então nós vamos fazer o seguinte, fazer uma tabelinha aqui rapidamente, certo? 30, 45 e 60, certo? Beleza? E aqui nós temos seno. Beleza, seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de 2 menos no 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de 2 menos no 1. Quero mais um pouquinho, né? Tá legal? Essa musiquinha serve pra você lembrar dos ângulos notáveis. Quando a gente trabalhar com matemática lá e você assistir os nossos vídeos de matemática, você vai ver que isso vai ser ensinado. O legal é você trabalhar com as aulas compiladas, não, juntas, né? Uma física e uma matemática, para ter conteúdo aí à torta direita. Então, olha só. Então, 100 vezes 0,5, que é o seno de 30, fica 50 newtons. Então, eu vou pegar esses 50 newtons e vou igualar a minha força elástica, olha só. Então, vai ficar 50 newtons é igual a K vezes X, certo? Qual é a pergunta do problema? Calcula a deformação. Ele deu a constante. Nossa, que facinho! 200 vezes X, portanto, X é 1/4, certo? 1/4.
0,1 quarto, não é tão grande, né? Se fosse 10 quartos, né? Ó, 1 quarto é pequeno, agora 10 quartos, nossa, 10 quartos, é uma mansão. Isso aqui não é uma fração, isso aqui é uma mansão, beleza? Vamos pro próximo. Eita ferro, vamos... os desenhos você olha assim e fala, meu Deus, é plano inclinado, é com fio, é tração, é um monte de coisa. E agora o que eu vou fazer? Tome uma água, respira fundo e vamos embora. No plano inclinado da figura, os corpos A e B, cujos pesos são de 200 e 400 newtons, respectivamente, estão ligados por um fio que passa por uma polia lisa. É quase um poema. O coeficiente de atrito entre os corpos e o plano é 0,25. Lembrando que não tem unidade, é dimensional. Determina a intensidade da força F de modo que o movimento se torne iminente. Iminente, na iminência do movimento. Então vai começar a se movimentar. Sabe que no instante de estar parado e estar em movimento é iminência, tá legal? Considere G, cosseno, seno. Ai, vamos que vamos. Tem atrito, certo? Pergunto para vocês, para onde que vai o sistema? É óbvio que o sistema vai para cá. Não tem força aqui, não tem nada, né? Agora, o atrito, né? O atrito. Ai. Olha só, o atrito está contrário aqui, né? Então, nós vamos fazer o diagrama do corpo livre, tá legal? Para resolver esse problema. Então, fazendo o A. O A está aqui. Tem uma força F para cá. Favorável ao movimento, eu tenho PT. Contrário ao movimento, eu tenho a força de atrito. E a tração que B faz em A, certo? Montando isso aqui vai ficar F mais PT menos, abre parêntese, FA mais tração que B faz em A, certo? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Aqui a equação. Bloco B, pum. Tem aqui a tração e tem aqui o atrito. Tração que A faz em B. Como ele vai para cá, fica tração que A faz em B menos a força de atrito. Aqui é do B, aqui é do A, tá legal? Olhando para a câmera para dar um look. B, A, certo? Fechou? Ó, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, positivo com negativo, corta, certo? Que força é essa? É a pergunta do problema? É a pergunta do problema. Coeficiente de atrito 0,25. Vamos calcular os P's, tá? Lembrar que o peso do A é igual a 200 newtons. O peso do B é igual a 400 newtons, certo? Então, nós temos que usar o quê? Nós temos que usar o F, é o que eu quero saber. Então, vou colocar aquele aqui, mais PT. Vamos calcular o PT. PT é o PT do A. Então, vai ficar PTA é igual a 200 vezes... Lembrar que o PT é a relação seno. 0,5 igual a 100 newtons. Então, mais 100. Menos a força de atrito do ar. Força de atrito do ar vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Força normal é o PN. Lembra que no plano inclinado a força normal é o PN lá. Então, fazendo o cálculo do PN rapidamente, fica 200 vezes 0,87, não é isso? É isso que o problema nos dá como cosseno? Maravilha. Cosseno 0,87. Isso aqui vai dar 174 newtons, tá certo? Maravilha. É isso mesmo. Então, menos 174, certo? Agora eu vou colocar, então, esse aqui eu já coloquei, esse aqui eu já coloquei, esse aqui eu cortei, menos a força de atrito. Força de atrito do bloco B é o μ vezes a normal, que a normal é igual ao peso. O peso dele é 400. Isso daqui dá 100 newtons. 100 newtons. Igual a soma das massas. Se o peso é 400 e o outro é 200, a massa é 20 e 40. Então, 60 vezes A. Certo? A aceleração, ele diz o quê? Considere determine a intensidade da força aérea de modo que o movimento se torne eminente. Então, aqui, pessoal, a gente vai considerar que essa aceleração ainda não existe, certo?
Então nós vamos igualar isso. Vamos igualar esse cara aqui com esse cara aqui, que são as duas forças, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar essa borracha e vou apagar isso aqui, ó. Apagar essa parte aqui. Todas as contas que a gente fez estavam certinhas, mas ele falou em eminência, certo? Então a gente está considerando ainda o equilíbrio. Então se ele está considerando ainda o equilíbrio, tá legal? O que eu vou fazer lá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a força F mais a força PTA menos a força de atrito é igual o quê? A força de atrito. Ah, professor, você não colocou tração, é que tração eu vou cortar, beleza? Agora vamos colocar os valores, né? F, jogar tudo para lá. Essa força de atrito vale 100, então vai ficar 100 mais, pode isso aqui. Essa força de atrito vale vezes 0,25. Então vamos fazer de cabeça. 174 vezes 0,25 de cabeça dá 43,5. 43,5. Então mais 43,5. Joga o PT menos. Cadê o PT? Vamos achar o PT. 100. Menos 100. Então corta esse. A força é igual a 43,5 newtons. Problema mais denso que nós... Ó, até deu dor no pescoço. Problema mais denso que nós fizemos até agora, tá legal? Espero que você tenha entendido ele. Então eu fiz lá o diagrama do corpo livre de um, o diagrama do corpo livre de outro. Não tem necessidade de colocar as trações porque ainda está na eminência, ainda não houve o movimento, tá legal? Igualei, aqui eu tenho o corpo A, aqui eu tenho o corpo B, tá certo? Igualando isso, eu faço o quê? Jogo todo mundo para lá, blu, 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 blu. Jogando todo mundo para lá, eu obtenho esse resultado maroto aí, tá certo? Tudo bem ou não? Tudo bem ou não? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Aqui eu calculei a força de atrito do A, tá? Que é esse cara aqui, ó. Certo? Aqui primeiro a força normal, aí depois a força de atrito do A, beleza? Essa parte aqui é importante, tá, galera? Porque quando você calcula PN, você acha que esse valor que você tem que usar, e não é. PN é para você calcular o atrito, certo? Então, como o bloco está aqui, tem um atrito, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pro próximo. 4. Os corpos A e B da figura são idênticos. Estão ligados por meio de um fio suposto ideal. A superfície 1 é altamente polida e o coeficiente de atrito cinético entre a superfície 2 e o bloco é 0,2. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração na tração no fio e sua velocidade após 2 segundos de movimento. Opa, vamos trabalhar com dois conceitos juntos aqui, tá legal? Duas coisas juntas. Então vamos anotar os dados lá para a gente não se perder? Então vamos lá. Coeficiente de atrito cinético 0,2. Suposto ideal, considere calcula a aceleração. Ele não falou a massa, então são idênticos, então a massa é igual, tá legal? E a gente vai ter o quê? A superfície totalmente polida, o coeficiente de atrito da superfície 2. Ah, tá. Então, olha só, aqui tem atrito e aqui não tem atrito. Então, esse cara vai descer. Isso, peguei. Então, vai ficar assim, ó. O A desce e o B sobe, porque o B tem atrito. Então, se o B sobe, vamos fazer primeiro o diagrama do corpo livre do B. Se o B sobe por causa da tração. Contrário a ele, eu tenho a força de atrito e tenho o PTB, certo? Montando a equação desse cara, fica assim, ó. T menos força de atrito do B mais o PTB igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Beleza. Esse cara aqui desce. Desce por causa do seu PT. Não tem atrito, então só tração. Então, PTA menos tração igual a massa do A vezes a aceleração, massa do B. Posso cortar essa tração com essa tração. Vamos calcular a força de atrito do B. Vamos fazer aqui embaixo. Força de atrito. Força de atrito do B
vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é o Pn. Calculando Pn é o peso, certo? Que ele não deu, peso vezes o Pn. Pn é cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio P. Então isso aqui vai ser igual a... eu vou colocar 0,2 vezes 0,5 P. Isso aqui dá 0,01 P. Ou P vezes 10 a menos 2. Certo? Nossa, que trabalhão, né? Galera, é assim mesmo que faz física. Tem que suar a camiseta. Então, PN 0,2 dá 10, 2. Fechou. Então, isso aqui vale menos P que multiplica 10 elevado a menos 2. Mais, certo? O sinal aqui faz distributivo, então é menos também. Vamos selecionar essa borrachita. Maravilha. Já ajudou ali, né? Paguei o sinal do mais, ficou menos. Paguei o sinal do mais, ficou menos, foi ótimo, né? Então vamos lá. PTB. Quem que é o PTB? Na PTA, força de atrito no B agora. Força de atrito no B. Força de atrito do B vai ser coeficiente de atrito. Calma lá, galera. Calma lá que eu me perdi. Pera lá. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Força de atrito do B. É esse cara aqui. Tá certo. Negativo. Tá certo. PTB. Então vai ser o peso dele que eu não tenho vezes o cosseno. Peso vezes o cosseno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Beleza, isso mesmo. Aí aqui eu ainda tenho o PTA. O PTA vai ser o peso dele vezes o cosseno. Então, P raiz de 3 sobre 2. Olha que coisa boa, eu corto aqui, certo? Então vai ficar menos 10 menos 2 igual a massa vezes a aceleração. Galera, tem alguma coisa aqui nesse problema que está errado, né? Vamos ver aqui. Tem alguma coisa errada nele. Vamos ver aqui, vamos ver. São idênticos e estão ligados para uma... Ou se o fio é altamente polido, considera a aceleração após 2 segundos de movimento. Certo? A gente vai cortar. Eu vou fazer aqui mais uma tentativa, tá? Porque tá calor nessa sala. Meio que me irritei fazendo esse exercício aqui, certo? Então, olha só. Vou fazer aqui rapidamente. Então, esse cara aqui vai descer, esse cara aqui vai subir. Aqui não tem atrito, então ele desce por causa do PDA, que é igual ao peso do A, que ele não me deu, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Beleza, isso aqui, deixa anotadinho aqui. Esse cara sobe, o outro desce. Ele sobe por causa da força contrária a ele, vai ser a força de atrito. E o PTB. PTB também é igual a P vezes raiz de 3 sobre 2 newtons. Legal. Força de atrito vai ser igual a 0,2 vezes o PN, que vai ser 0,5P. É tudo fração aqui, tá? 0,2 é a mesma coisa que 2 por 10, 1 por 5. E multiplica meio, que multiplica P. Fica P igual a 1 sobre 10P. 0,1P, tá certo? Então 0,1P. Então como que vai ficar esse trem aqui? Vai ficar esse cara que é P raiz de 3 sobre 2 menos esse cara que é P raiz de 3 sobre 2. O que a gente acaba de descobrir? Que esse sistema não sobe. Por quê? Essa força não é suficiente para tirar esse cara daqui. Eles não são iguais? Aqui não tem atrito, certo? Então ele vai descer com uma certa força. Só que ele tem que fazer esse cara subir e tem um atrito para cá. Então, calcula a aceleração. Não tem aceleração. Tem tração. Qual é a velocidade? Ele está parado, certo? O sistema está em repouso. Pegadinha pesada, hein, galera? Ora, bicho! Esse aí eu tirei do ITA. Vambora. Um trem elétrico está com velocidade de 30 metros por segundo. Sabendo que o vento no momento dessa viagem é maral... Calma lá. Prestar atenção nesse aqui. Um trem elétrico está com velocidade de 30 metros por segundo.
sabendo que o vento, no momento dessa viagem, é maral, vamos chamar o João. Ô, João, vem cá. Só um minutinho que eu vou chamar o João. Ô, Joãozinho. Fala, Joãozão. Ô, cara, tô com um problema aí, cara. Você não quer me ajudar? Ô, pessoal. Trem elétrico não tem fumaça. Nossa, verdade. Valeu, João. Então, galera, que vergonha. Exercício 4. Vamos voltar para o exercício 4. Já teve uma pegadinha lá que o sistema está em repouso e ele quer que você pense que está em movimento. Como que eu descobri que estava em repouso? Porque essas duas forças são iguais e tem mais uma força contrária ainda, galera. Nossa senhora! Pegadinha, é bom pra gente ficar esperto, tá legal? E aqui ele tá falando de um trem elétrico, galera. Ele elétrico não tem fumaça, galera. Caso esteja com dúvida, analise a imagem. É brincadeira. Opa, tem até um áudio pra nós aqui. É brincadeira, né, galera? Então essa aula aí foi essa, valeu? Espero que vocês tenham gostado da aula. Perceberam que o exercício dinâmico, envolvendo atrito, envolvendo mola, é um pouco mais denso, mas com o tempo a gente vai pegando a manha aí, vocês vão vendo que todos eles são parecidos, tá? Curtiu um sonzinho no final, fiquem com Deus e até a próxima aula! Eu insisto, persisto, não mando recado, eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado. Tá tudo muito alto, nunca me convenceu, mas olha a vida, bem-vindo à vila, meu bairro, tenho 15 no crente chantagem. Gandezinho faz acerto, depois paga na crocodilagem. Absurdo, nome tudo, nosso tudo, dinheiro